Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Começamos aqui com o nosso projeto do Amplifique Cowork, um projeto de podcast que estaremos agora entrevistando e conversando com amigos nossos que são nossos clientes aqui do Amplifique, tá? Estamos dentro do Estúdio Vitrola, tá? Bom, e vamos começar agora a conversar com o pessoal. Aqui do meu lado está o meu amigo de longa data e meu sócio do Amplifique e também no Vitrola, Edson Salles. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Esse projeto é um projeto que a gente tem muito carinho por ele, porque a gente vai fazer uma coisa que é super importante para os coworkings, que é criar um networking, fazer com que as pessoas conheçam os outros clientes que estão aqui dentro do nosso coworking e possam fazer negócios entre si. E, claro, a gente está aproveitando essa chance de ter aqui um estúdio de podcast aqui dentro, que é o Estúdio Vitrola, e com isso dando visibilidade também para todo mundo aí que quiser fazer negócio com os nossos clientes, tá bom? Hoje nós estamos conversando com a Caroline Iganef, que é uma especialista em assessoria consular. Ela tem uma empresa especializada nessa área e vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre vistos, né? Visto americano, visto canadense, visto mexicano, visto que você quiser, ela faz. Mas claro que todo mundo, a maioria pelo menos, prefere o visto americano. Vamos lá, Caroline? Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui. Já sou cliente de vocês, né, do Amplifique. Já tem um tempo que eu estou aqui e eu vou explicar um pouquinho como funciona o meu trabalho. Eu sou proprietária da empresa One Vistos, que é uma empresa especializada em visto americano, assessoria consular, onde a gente dá todo o suporte para o cliente que precisa solicitar o seu visto, né? O processo de visto americano, ele é um processo burocrático. Então, nosso trabalho é simplificar esse processo. Então, já atendemos mais de 3 mil pessoas. Bastante, hein? Mais de 3 mil pessoas passaram pela empresa. E o nosso trabalho é isso, né? Ajudar as pessoas a conquistarem o tão sonhado visto americano. E como é que funciona? Como que é esse seu trabalho? Como é que você executa esse trabalho? Você faz o treinamento, você preenche os formulários? Conta um pouquinho pra gente aí como que é esse seu trabalho. Perfeito. O nosso trabalho dentro da agência, a gente tem uma equipe especializada, treinada para atender cada caso, né? Porque o processo de visto americano, a gente precisa primeiro entender qual é a necessidade, qual é o motivo da viagem, para poder passar a melhor diretriz para o cliente. Então, eu falo que a gente pega literalmente na mão ali, né? A gente realiza desde o preenchimento do formulário eletrônico, que é o DS-160, a gente que realiza, primeiro a gente faz uma análise do perfil do solicitante para traçar uma estratégia personalizada para o processo. Então, a gente realiza o preenchimento do formulário, o cadastro junto ao CASV, emissão do boleto, agendamento, a gente reduz até o calendário consular. Então, a gente consegue trazer uma data próxima para o cliente, para a entrevista, e também a orientação, que é onde os solicitantes ficam mais receosos, né? O que eu vou falar? O que eu posso dizer no momento da entrevista? Então, ali a gente trabalha junto com cada cliente que nos procura. E eu falo que o diferencial da nossa empresa é que a gente literalmente estuda o perfil para passar toda ali a orientação e de uma forma humanizada. Não tem nada robotizado dentro da empresa. Nenhum material pronto, copia e cola. Não, a gente estuda o perfil e aí a gente vai treinar junto com o solicitante. Eu passo as principais perguntas de acordo com o perfil de cada cliente, para ele saber se posicionar. Porque eu falo que 50% ali do processo é a desenvoltura na entrevista, como ele vai se posicionar ali. E tem que ter um jogo de cintura, tem muita pegadinha lá na hora. Porque assim, eles ganham muito com a taxa consular, né? Então, qualquer motivo é motivo para uma negativa. E a gente está aqui para evitar. E quais são os principais motivos para ter uma negativa? Os principais motivos para você ter o seu visto negado, primeiro, é você não realizar o processo de forma correta. Eu acredito muito que você realizando o processo de forma correta, desde o preenchimento do formulário, é fundamental para você ter aí uma aprovação, né? E até mesmo uma negativa se você realizar de uma forma incorreta. Então, qual é o primeiro passo?
fortalecer o perfil, identificar ali se ele preenche os requisitos para o visto americano, se você tem vínculos. Então, se você não tiver vínculos suficientes, se for um perfil fragilizado, a gente vai passar qual é o melhor caminho. Olha, o momento não é agora, o que a gente pode fazer diante a sua realidade, o que você faz, você trabalha, tem a possibilidade de aumentar a renda. Então, a gente vai entender e vai passar ali o que o solicitante deve fazer, porque o primeiro passo, ele deve ter um perfil que preencha os requisitos, tenha raízes aqui no Brasil, né? Tenha vínculos. Sim. Tendo um perfil adequado, qual é o próximo passo? Realizar o preenchimento de forma correta. O preenchimento do formulário eletrônico, ele não é eu falo que não é somente um copia e cola, você colocar ali suas informações. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual que é a diferença de nós mesmos fazer o preenchimento ou uma pessoa profissional igual você para poder fazer esse trabalho pra gente? Eu vou explicar sobre isso também, é uma pergunta muito boa. É o que eu falo, o processo, né, de visto, o ideal é preencher o formulário ali de forma correta e também saber se posicionar na entrevista, né? A diferença de você realizar o processo sozinho ou com um profissional é que o profissional qualificado, ele vai analisar o seu perfil e vai traçar uma estratégia assertiva para aumentar a probabilidade de aprovação. Então, qual é a importância ali do profissional? É minimizar qualquer margem de erro e aumentar a possibilidade de aprovação. Então, tornar o processo mais simplificado possível. Então, os solicitantes da UAN, eles sabem o que vai acontecer lá dentro. Eles já vão preparados, eles vão tranquilos. Então, nenhum solicitante vai para a entrevista inseguro, sem saber o que vai acontecer, o que eu posso dizer. Você dá um total suporte para ele. Exatamente. Quando falar, Carol, tá tudo certo, eu entendi, tá tudo muito claro, aí ele vai para a entrevista. Aí ele vai se... Tem uma coisa que você falou, Carol, que eu acho que a gente tem que destacar. Você falou assim, ó, quando a pessoa contrata um profissional qualificado. Exato. Né? Então, a One Vistos, você já tem 10 anos de One Vistos, né? 10 anos de experiência. Exato. A empresa tem 3 anos. Tem 3 anos, mas você já trabalha com isso há 10 anos. 10 anos. Então, assim, a gente vê aqui pelo próprio coworking que os clientes, quando você atende os clientes aqui, eles saem satisfeitos, né? Sim. A gente percebe, eles voltam, ficam todos satisfeitos. Então, assim, como que as pessoas... o que as pessoas devem fazer para encontrar os bons profissionais como a One Vistos, né? Por exemplo, eu sei que a One Vistos, ela tem nota máxima lá no Reclame Aqui, esse tipo de coisa. Tem, a gente não tem reclamação. Esse tempo de empresa, a gente, graças a Deus, não temos reclamação. Porque o que eu falo, a diferença da nossa empresa é o atendimento humanizado. Né? Já começa que eu não terceirizo o atendimento sempre é comigo. Eu tenho a equipe que realiza o preenchimento, que realiza o agendamento, mas tudo passa por mim. Tudo. Então, assim, as informações não se perdem. O solicitante, ele consegue entender o que de fato é o processo. Uhum. Porque eu falo, a assessoria ela é uma via de mão dupla. Então, o solicitante precisa também estar por dentro do processo, saber o que vai acontecer, qual é a estratégia que nós vamos realizar para o processo dele. Né? Então, assim, você contratar um profissional qualificado não é você só se sentir seguro ali no momento de fechar uma venda, mas sim toda a conversa, saber se aquele profissional de fato, ele tem experiência, ele tem domínio com aquilo que ele vai fazer, porque é um sonho, a gente está lidando com um sonho e com algo que o custo não é tão baixo, né? É um valor investido e receber uma negativa, além de ser frustrante, porque você tá ali diante de outras pessoas, todo mundo está vendo, eu acho isso muito frustrante, muito triste, é um investimento, é tempo, então você contratar de fato alguém que se importe, que sabe o que está fazendo, vai minimizar sim qualquer margem de erro, não tenha dúvidas. Atendimento personalizado, né? O atendimento personalizado. E agora, Carol, com a presidência do Trump? Essa pergunta todo mundo... Agora ninguém mais consegue tirar visto? Não. Como é que faz agora? Todo mundo está preocupado, é uma pergunta que a gente sempre recebe, a gente está recebendo muito na nossa empresa, né? Mas mudou, agora está mais difícil, como é que tá? Não mudou em relação ao turismo. Então, para quem quer viajar, quer ir lá, conhecer a Disney, pode solicitar o seu processo tranquilamente. O Trump, ele é contra
imigrantes que querem ficar ilegal, que estão ilegal. Então, assim, ele vem aí deportando muita gente. E isso vai continuar, porque ele é irredutível em relação a isso. Mas em relação ao turismo... Ele não é contra o turismo, né? Porque ele turismo quer o dólar da gente. Move ali o país. Então, não faz sentido ele modificar em relação ao turismo, dificultar, né? Porque o turismo move ali o país dele. Então... Sabe uma coisa que eu gostaria de saber? Como é que você entrou nesse mercado? Como é que você começou a trabalhar com vistos? Olha, foi assim... Essa história é boa. Ela já me contou, essa história é boa. Eu não sei. A minha trajetória com visto foi muito assim... Eu lembro que foi em 2015 eu comecei. Eu estava precisando de trabalho e eu vi a vaga em uma empresa na qual eu fiquei por muitos anos e passei por todos os setores. E entrei na empresa. Só que eu não entendia nada, não sabia nada. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada. E eu tenho uma facilidade de aprender que, assim, é incrível. Eu aprendo muito rápido as coisas. Sempre foi assim em todos os ramos. E eu falei, eu preciso desse emprego, eu vou conseguir e eu tenho que fazer acontecer. Estudei todo o material que me foi passado, mas eu comecei lá embaixo. Comecei no setor comercial, depois eu fui para o setor de processos, depois eu já fui liderando a equipe. Aí quando eu fui ver, eu já era gerente geral ali na empresa. E eu fiquei por muitos anos, onde eu adquiri muita experiência, porque o que eu falo, o que distingue uma assessoria da outra, além do método de trabalho, da forma correta, é a bagagem que ela traz de experiência. É a experiência. Então, assim, foi muitos e muitos casos que passaram por mim. E eu fiquei nessa empresa por muitos anos. Eu fiquei aí, se eu não me engano, acho que uns 8 anos eu fiquei. Até que veio a pandemia. E a pandemia, assim, foi algo... A pandemia pegou todo mundo, não tem jeito. Foi muito triste. Muito. Porque quando chegou... Viagem, principalmente esse... Não tinha viagem, Não tinha viagem. Quando chegou a pandemia, eu falei, vai ser algo passageiro. Vai ser algo tranquilo. E assim, eu falava... É uma semana só, é 15 dias, é um mês. O proprietário, ele falava, não, eu acho que não vai ser algo passageiro. Eu falava, não é possível. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Porque eu me encaixei tanto nessa profissão, eu literalmente, eu faço com amor, assim, eu pego os processos com muito cuidado. Então, eu entendo que é um sonho, é muito importante para aquele cliente que está nos procurando. E eu trato com uma prioridade, assim, enorme. É o que eu falo, a gente não visa, não é só números. A gente não visa só números, só dinheiro, mas sim a gente se importa. E eu fazia isso na empresa, desde ali, sempre foi assim. E eu gostei muito, me encaixei e eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas aí tivemos que encarar a realidade. Sim. E aí a gente ficou... mais ou menos aí dentro da pandemia, uns 5 meses. Só que ele falou, Carol, não dá, o consulado fechou. O consulado ficou mais de um ano Parou fechado. tudo, né? Parou tudo. Aí eu falei, vou ter que desistir dessa área e vou buscar novos horizontes. Entrei para uma área completamente diferente, engenharia civil. Engenharia civil, olha isso. Eu aprendo muito rápido as coisas. Se não vai tu, vai outro. Eu aprendo muito rápido. Só que aí as coisas começaram a se normalizar. Mas eu já estava nesse emprego e eu sempre quis empreender. Sempre tive esse desejo no meu coração que eu iria empreender. E eu tinha um sonho, mas eu não sabia por onde começar. Só que lá na empresa, quando eu vi que o consulado ele estava reabrindo, na verdade, né? Eu falei, por que não? Agora é a hora. Agora é hora de empreender. Eu vou, mas até então eu não estava tão confiante que a empresa ela ia crescer de uma forma em tão pouco tempo. Fala, é literalmente a mão de Deus ali e o trabalho bem feito. Porque você começou como um segundo emprego, né? Exato, como um segundo trabalho. Sim. Eu abri e falei, porque eu já tinha indicação, o pessoal me conhecia na área, fui recebendo uma indicação ali, outra aqui. Quando eu fui ver, foi girando. A empresa, ela gira em torno de indicação. Sim. É muita indicação. Graças a Deus, é muita indicação. E foi
girando. Vai ter muito mais indicação agora que vai estar aqui Claro. no podcast. Ah, né? se Deus quiser. E quando a empresa é boa e tem responsabilidade, Sim. tem amor o que faz, a indicação aparece. Né? Com certeza. Só de vídeo, a gente tem na nossa página mais de 50 vídeos. Ó, que delícia. De feedback. Então. De pessoas. E assim, são vídeos de coração que as pessoas mandam, saiu ali da entrevista, Carol, meu visto foi aprovado, obrigada. E assim, algo que é uma ligação que a Com gente satisfação a pessoa faz. Exato. E voltando lá, pessoal, para finalizar essa parte da minha trajetória nesse ramo, eu comecei com essa página achando que seria uma segunda fonte de renda e em menos de um ano se tornou minha primeira fonte de renda, cresceu muito. Que bom. Consegui colocar uma equipe qualificada, que a gente trabalha aí muito unido e se importam. Realmente, veste a camisa, né? Eu falo que literalmente veste a camisa e se importa com o sonho. E diz uma coisa pra mim, além do visto americano, eu creio que seja o seu carro-chefe, né? Quais são os outros serviços que a One Visto presta hoje? Tem mais algum outro serviço? Tem, a gente realiza a emissão de passaporte também, né? Porque assim, um passaporte ele é mais simplificado, mas tem solicitante que não tem tempo. Sim. Então a gente consegue reduzir o prazo, consegue o passaporte em 4 dias. Então a gente consegue reduzir até, olha, teve um caso bem histórico assim que eu consegui o passaporte em 1 dia. O cliente tinha passagem ali, eu emiti a guia, falei, vai aqui nesse posto de atendimento. Em um dia. Em um dia, vai nesse posto de atendimento, você vai falar isso, isso e isso. Ele foi e conseguiu. Porque ele só viu quando ele tava para embarcar. Ele tava indo para o aeroporto, eu vi que o passaporte estava vencido. Nossa, e tem uns vistos, uns passaportes que ele tem que pagar o dobro, que é aqueles expressos e tal. Tem uma você taxa ainda de conseguiu, emergência. mas não tem de um dia, eu nunca ouvi falar que consegue de um dia pro outro. Mas o passaporte ainda tudo bem, de um dia com urgência. Agora eu quero saber, e o visto quando a pessoa tá com urgência? Sei lá, morreu um parente, alguma coisa assim, ele precisa ir urgente para os Estados Unidos. Como é que faz? Existe o processo de emergência, né? Um processo emergencial onde a gente consegue realizar uma solicitação de emergência. Só que existe motivos para isso. Não é todo motivo que o consulado acata. Então, vamos supor, eu tenho uma passagem e eu vi aqui que o meu visto está vencido. Não dá para solicitar emergência, mas existe outro caminho. Onde a gente consegue reduzir o prazo. Então, eu já consegui processos de visto americano em 4 dias. Tem relatos, tem vídeo no nosso Instagram do solicitante contando. Então, a gente faz tudo de uma forma emergencial. E como funciona? A gente preenche o DS no mesmo dia, eu já coloco esse caso na frente. Ele vai pagar no cartão de crédito, que cartão de crédito libera o calendário consular na hora. Então, a gente já consegue monitorar. Tudo tem suas manhas, tá vendo? E existe aí o monitoramento de datas onde a gente consegue reduzir o prazo com as desistências. Então, eu tenho uma equipe ali que ela fica entrando e saindo do sistema, entrando e saindo até achar a data. E aí, a gente já consegue colocar uma data ali que existe a possibilidade. Então, é um trabalho a ser feito para esses casos. Casos de, eu tenho um network, tenho a carta da empresa aqui, a gente pode até tentar solicitar uma emergência, mas a maioria das vezes que eles acatam ali como uma emergência real é em casos de tratamento médico, é em caso de faleceu alguém nos Estados Unidos, eu preciso correr para lá. Nesses casos, elaborando, porque existe a elaboração também da solicitação dentro do sistema. Você precisa elaborar da forma correta também. Explicar detalhadamente para que eles entendam que de fato é algo importante. Juntar provas, né? Exato. Documentos, né? Isso, que de fato é algo importante. E aí consegue solicitar emergência. Legal. E diz uma coisa para nós, assim, como que é o seu trabalho aqui dentro do coworking? A gente sabe que você utiliza salas para fazer gravação, para fazer entrevista. O que você faz aqui de serviço aqui dentro do Amplifique Coworking? Aqui a gente atende os nossos clientes que querem atendimento presencial, então a maioria dos nossos clientes é online, mas tem sempre cliente que quer conhecer, quer saber se de fato a empresa existe. A Carol existe. Se a Carol existe, se é algo de confiança. É verdade. Então, quando vem, já se sente seguro, já vê bastante gente, já vê que tem mais salas, que é algo real aqui, que é algo seguro. Então, a gente faz isso, além das gravações, alinhamento com a minha equipe, né? Para poder alinhar as coisas da semana. E aí, a gente utiliza aqui, eu já tenho um tempo, acho
acho que eu já tô mais de um ano já. Uns 2 anos já, viu, Carol? Eu já tô um tempo aqui com você. A casa é sua, Carol. A casa E a é gente sua. ficou sabendo que Obrigada. você tem um projeto também aí, chegando, né, também de desenvolver um podcast também da Isso. One Vistos, né? Exato. A gente quer realizar esse trabalho junto com uma parceria bem interessante, que é uma parceria de intercâmbio. Então, a gente quer trazer essas informações, esse nicho para o podcast, né? Porque a gente vê que tem muitas informações aí na internet que não são informações reais, e é algo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Não sabe como de fato é o processo de visto americano. Tem o sonho de conhecer os Estados Unidos, mas não sabe nem por onde começar. Então, a gente quer realizar o podcast para trazer essas informações, até mesmo com a parceria que a gente tem com a Andressa, que ela ajuda pessoas que querem estudar no exterior e não sabe por onde começar para realizar uma bolsa, para fazer as pesquisas nas universidades. Ela faz tudo isso também. Então, a gente está com esse projeto que vai vir para poder... Vai expandir também, né? Os horizontes, né? São mais serviços. Vai amplificar, ótimo. Amplificando os seus serviços. Que legal. Isso. Bacana. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Aqui embaixo, eu falei assim, você já está me convencendo que eu tenho que tirar o visto americano mesmo. Que eu tenho que renovar meu visto americano. Sim. Né? Já estou convencido que é o mais adequado para mim, né? Porque eu tava falando assim, eu particularmente lendo as notícias, eu tava meio assustado. Eu falei assim, será que compensa pegar e tirar um visto americano? Parece que o negócio agora tá tão... mais difícil, né? Não, tá... A gente sente até sentia que é meio agressivo, né? Sim. Falar, nossa, será que eles vão me tratar bem? Parece que o negócio... A gente tava meio cismado, assim. Mas pelo que você tá falando, isso daí não tá tão... complicado para quem vai, que nem eu vou lá para turismo, vai para Disney mesmo, né? Isso. Não tá mudando muito pra gente, assim, E né? no seu caso, como você costuma viajar bastante, tem parente no Canadá, é o que eu sempre, quando o solicitante quer, por exemplo, visitar o Canadá ou o México, eu tento entender qual é de fato a necessidade dele. Ele já tem uma viagem programada? É somente o Canadá mesmo? Por quê? O visto americano, ele te dá a possibilidade de visitar o Canadá, o México e até os Estados Unidos. É válido por 10 anos. Então, em relação a custo e benefício, eu acho interessante. Por mais que a entrevista dá medo, o processo é um processo mais chato, mais burocrático, mas é o que eu falo, realizando de forma correta, as possibilidades são grandes. Sendo bem assessorado? Sendo bem assessorado, claro. existe grande possibilidade de aprovação. Então, é fazer o processo de... Das outras vezes que eu tirei foi sofrido, viu? Que eu fiz sozinho, fiquei preenchendo aquele negócio todo, depois vai lá... E o sistema cai. O sistema cai toda hora. É assim, teve uma vez... O último que eu fui preencher, eu lembro, demorei 3 horas para preencher uma DS-160, né? Isso, Aquele formulário. Foi terrível. Eu falei assim, agora já sei... Caminho das Pedras, eu vou conversar com a Carol vai preencher tudo pra mim. Agora, pegando esse... Quais são os erros, os maiores erros da pessoa quando vai tirar o visto? Os maiores erros? Vamos lá, eu vejo muito solicitantes que realizam ali... Por exemplo, vou dar um exemplo, eles colocam que já compraram a sua passagem, que colocam ali a sua hospedagem, o que de fato até... olhando assim de fora, fala, poxa, é algo bacana, porque eu vou comprovar que eu estou indo e vou retornar. Só que não é assim que eles enxergam. Na prática, não é assim que funciona. Primeiro tira, depois compra. Exato, você chega lá, mas eu já tenho aí você já tem a sua passagem comprada, já tem a sua hospedagem, mas eu não tenho visto. E aí, acaba negando. Fora outros pontos também, né, em relação à renda, existe ali... não é uma regra de ter uma renda específica, mas dependendo da renda, você pode te prejudicar. Por exemplo, a renda não bater e não coincidir com o destino para onde você vai. Por exemplo, eu já peguei uma situação de uma cliente onde ela tinha uma renda fragilizada e colocou que é para Nova York, ficar 10 dias. Nova York ia ser uma cidade muito caro. É tudo muito caro. Então, é algo que vai te prejudicar. Você precisa, dentro do processo, existem estratégias que você precisa adequar da forma correta ali para poder aumentar a probabilidade. Então, esses pequenos erros, que assim, é pequeno, Sim. mas faz diferença.
Faz diferença. Os detalhes é o que pega, Os né? detalhes, exato. O visto ele é composto por detalhes. E esse formulário DS-160, ele tem umas coisas que são capciosas, né? Umas coisas absurdas, né? Uma coisa que eu não me conformava você falando agora, você falou assim, você tem que falar que você não comprou ainda, né? Exato. Que foi o meu caso. Fui preencher eu comecei a preencher, falei, não quis mais continuar. Falei, depois eu vou ver o que eu faço com esse visto. Mas por quê? Começam umas perguntas bastante esquisitas, do tipo, você já tem uma viagem planejada? Falamos, não. Tá. Aí a próxima pergunta é, e onde você vai ficar? Falei, não sei, eu não vou viajar. Se eu não vou viajar, como é que eu vou saber onde eu vou ficar? Pegadinha. Não, mas tem. E você tem que preencher. Eu falei assim, tá bom, vou pôr o endereço da Disney. Peguei o endereço da Disney. Aliás, o endereço da Disney é interessante, porque a minha esposa ela tem uma imobiliária que o nome foi eu que sugeri, que é Bay Lake, que é o nome da cidade onde está a Disney. Sim. Isso é verdade. Bay Lake. Legal. Então, a gente gosta, a gente sempre gostou da Disney, né? Mas eu falei assim, eu já renovei 2 ou 3 vezes o meu visto, né? Mas dessa última vez agora eu falei assim, não vou sofrer tanto não dessa vez. Não, vai ser tranquilo. Vou contratar uma assessoria, vou falar com a Carol que eu vou resolver de uma forma bem mais sossegada. Sim, um caso que eu peguei assim, sobre erros, né? Entrando nesse assunto, que foi de um cliente nosso que ele ia para um network, uma empresa na qual ele trabalha, uma empresa americana, ele trabalha aqui no Brasil para essa empresa. Então, olha que complexo, né? A empresa fica nos Estados Unidos, mas ele realiza o serviço aqui como de home office, né? E ele teria que ir para lá, para realizar um treinamento. E ele colocou isso, mas no DS-160 ele colocou que ele ia lá realizar um treinamento, só que ficou subentendido ali no momento da entrevista que ele iria para trabalhar por conta das informações que ele colocou no DS. Então, quando eu analisei, eu falei assim, olhando aqui, o que o agente consular ele interpretou é que você iria para trabalhar. E com visto de turismo, não dá certo. Não pode. Então, foi por isso que você obteve a sua negativa, com toda certeza. Porque ele recebeu o código que é o mais comum, o código genérico, né, o 214B, que é por falta de vínculos com o Brasil. E aí a gente estudou o perfil dele, a gente realizou uma justificativa de defesa, que isso é bem interessante. A gente trabalha com essa justificativa há anos, que existe um campo onde a gente consegue realizar uma defesa dentro da sua solicitação. Então, ali a gente consegue mencionar todos os vínculos, o real motivo da viagem, e até mesmo que o agente consular lá na hora, ele não te deu a oportunidade de estar se explicando, de estar mostrando a sua documentação. Então, essa defesa, ela ajuda muito em uma nova solicitação. A gente fez para ele, preencheu o formulário de forma correta, e ele teve o visto aprovado. Aí, viu? E pagou a taxa de novo, né? Pagou. Ó, Essa daí não tem como fugir. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Deu a negativa, pagou de novo mais Pagou $185, né? É isso que tá agora? isso. $185. 185 Dói um pouquinho, né? Dói. Em dólar não, mas quando você faz em Ó, real... se ele tivesse investido em contratar a Carol antes, não tinha economizado Ele tinha 185. economizado. Com certeza. Economizava. Exato. Né? Bem Bom, mais fácil. Ela falou pra gente o que leva até a negativa. Agora, tem alguma coisa que a gente pode fazer para que aumente a nossa possibilidade de ter a aprovação? Além de te contratar? Além, boa, essa. Me contrata, tá resolvido. Respondeu a pergunta. Existe. Você, assim, o solicitante ele deve atingir os critérios ali do consulado americano. Então, Sim. por exemplo, quais são os critérios? Ter um trabalho. Hoje, eu pego muitos casos de profissionais autônomos. E o pessoal fica receoso. Mas eu sou autônomo, não vai dar certo, não vou conseguir. Eu já peguei muitos e muitos, onde a gente traçou uma estratégia dentro do processo e deu certo. Então, como que a gente faz? Através de... Eu vou lá e vou dar todo o caminho para ele. Você vai precisar... realizar um contrato de trabalho, você tem fornecedores, você tem... quais são os prestadores de serviço que você faz? É cliente final? É empresa? Vamos atrás de uma declaração? Vamos realizar uma estratégia ali dentro da aplicação. Então, seguir os requisitos, ter o trabalho, se estiver cursando faculdade, é bem bacana, uma renda acessível, um histórico de viagem também ajuda. Então, existe ali os critérios que o consulado pede. Então, atingindo ali
o que o consulado pede, realizando o processo também, um preenchimento correto, está bem instruído para saber como se posicionar diante ao agente consular. Realizando dessa forma, aumenta a probabilidade e tem o seu visto aprovado. Legal. É isso. Carol, o pessoal que está assistindo a gente agora, se quiser te encontrar, como que te acha? Redes sociais, como que é? A gente é bem ativo no Instagram, OneVistos, e lá tem um link da bio, onde pode entrar direto em contato com a A gente. gente vai colocar aqui para aparecer. Né? Isso. E fala direto comigo. O atendimento é sempre Sempre sou com a Carol. eu. Sempre Fale sou com a eu. Carol. Exato. É isso aí. Né? Legal, bacana. Então, redes sociais é o principal caminho. Vocês têm um site também, A né? gente tem o site também, o OneVistos. A gente tem site, tem Instagram, tem o WhatsApp também. TikTok a gente não tem ainda, mas a gente tá Futuramente. futuramente. Se tiver meio inseguro, marca uma reunião com você aqui no Amplifique Exatamente. Work, pra gente conhecer. Exatamente. Pra te conhecer pessoalmente. Com Exato. certeza. Legal. É isso Bacana. Eu acho que é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham conhecido a Carol, O a trabalho OneVistos, o trabalho dela, e que entrem em contato com ela e façam muitos bons negócios. A gente vai se despedindo por aqui, né, Robert? aí. É isso aí. Foi um prazer ter você aqui conosco, Carol. Muito obrigado, Nosso primeiro bate-papo. Obrigada. Inaugurou o podcast aqui do Muito Amplifique obrigada. Coworking. Eu agradeço a oportunidade. Fiquei um pouquinho nervosa, né? Você Normal. e nós. Mas Você ficou eu achei ótima. muito legal, muito bacana a ideia de vocês, de fazer esse network aqui entre as pessoas É aqui isso. no Amplifique. E agradeço a oportunidade. E para quem precisar dos nossos serviços de visto americano, passaporte, relacionado a viagens, estamos aqui É isso aí. à disposição. Obrigado, Que dê Carol, muito pela sucesso. sua Obrigada. visita. Tá? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Até logo, pessoal. Até a Valeu, próxima. Até mais.